Tem um canal que eu gosto muito de acompanhar, que é o Mundo Sem Fim. É um canal de viagens que é bem interessante, que os criadores do conteúdo, que são a Michelle e o Renan, fazem vídeos de forma bem leve, mostrando os lugares que eles viajam, e eu acho incrível. Eu não os conheço pessoalmente, mas a forma com que eles fazem o vídeo me transporta para viajar junto com eles. Eles contam vários detalhes, tanto históricos quanto da viagem mesmo, quanto que eles gastam, o que eles acham de mais interessante. Eles mostram muito além dos lugares, né? Eles mostram a questão cultural, e isso eu acho fascinante. Apesar de não ser uma pessoa que viaja muito ainda, mas eu tenho, assim, sonho e planejo conhecer vários lugares ainda. Então, é um conteúdo que eu gosto muito de assistir. Sempre que eles postam vídeo, eu tô lá. E ontem eles fizeram uma postagem, infelizmente não foi sobre viagens ou coisas gostosas de acompanhar, mas foi uma postagem em que a Michelle, né, uma das criadoras do conteúdo, ela recebeu um ataque de uma pessoa falando sobre o processo de emagrecimento dela. Essa pessoa comentou que ela teria utilizado o Monjaro para emagrecer e que não era uma coisa boa, né? Enfim, falou sobre a aparência dela, criticando, enfim. E quem acompanha o canal sabe, né, que a Michelle falou, contou porque que ela passou por esse processo de emagrecimento de forma natural, usando alimentação, usando exercício, e foi relacionado a uma questão de saúde. Então ela compartilhou com os seguidores, né, todo esse processo e o porquê que, né, ela optou pelo emagrecimento. E uma coisa que me deixou assim bem preocupada com esse comentário foi pensar em como que a internet tem feito com que as pessoas se sintam livres para comentar coisas assim totalmente de mau gosto, totalmente sem pensar na pessoa que está recebendo, né, esse comentário. A internet faz com que muitas vezes coisas que nós não falaríamos na frente da pessoa, as pessoas expõem esses pensamentos, porque, né, tem aquela coisa da internet ser uma terra sem lei. Mas isso é muito preocupante, porque nisso a gente não tem empatia, porque a gente não pensa como a pessoa vai se sentir ao ler esse comentário, né? A Michelle respondeu de forma super madura e tranquila, mas eu fico pensando em quantas pessoas que não reagiriam da mesma forma e, no caso, ficariam se sentindo mal por conta disso. E eu não sou advogada, não tenho conhecimentos legais, mas a partir do momento que você afirma alguma coisa sobre uma pessoa e você não tem provas sobre aquilo, ainda você está causando um dano moral que pode ser aberto um processo, né, por calúnia. Então, não só sobre esse âmbito de falta de respeito com o próximo, mas também parte desse quesito legal, né, de você estar fazendo, espalhando uma informação sem veracidade, sem fontes. Então, é importante a gente pensar que hoje em dia a internet ela não pode mais encobrir esse tipo de desinformação e nem de erro moral das pessoas. A internet tem que ser um canal de informação e não de desinformação ou de machucar as pessoas. E outra coisa que eu fico pensando é por que a pessoa, né, destilou aquele ódio contra a Michelle. Muitas vezes a gente não tem uma força de vontade ou não consegue atingir um objetivo que a gente tem na nossa vida, seja emagrecer, seja conseguir um cargo diferente, seja terminar o estudo, qualquer coisa que você tenha como plano na vida. E tem muita gente que não consegue isso e acaba se sentindo uma pessoa frustrada. Eu sei, né, que todo mundo tem processos diferentes, questões diferentes, mas a gente sabe que o esforço é um divisor de águas. Então, tem gente que não consegue ter esse foco e aí destila
o seu ódio, o que sente dentro de si com aquela sensação de incapacidade. Nosso inconsciente age de uma forma com que a gente acabe jogando sobre o outro aquilo que era uma responsabilidade nossa. Então, às vezes, a pessoa não conseguiu atingir um objetivo e ela fere o outro porque o outro conseguiu e tenta desmerecer porque que o outro conseguiu. Se a pessoa emagreceu, foi porque ela usou Monjaro. Se a pessoa conseguiu subir de cargo, foi porque ela teve um relacionamento com o chefe. Se a outra pessoa conseguiu viajar, não foi pelos esforços próprios dela, foi porque ela tem uma vida mais fácil que a sua. E assim, nem tudo é por conta disso, né? Então, tem gente que tem mais facilidade na vida mesmo, tem processos que aceleram, né, o crescimento de outros, né? Mas você precisa conhecer a história da pessoa. Para finalizar, eu acho que fica o pensamento e o conselho de nós refletirmos mais sobre o que a gente tem postado e comentado sobre o outro e pensar se nós não estamos jogando a nossa carga emocional, aquilo que a gente passa de frustração no outro, se a gente não tem espelhado, né, a nossa vida, os nossos problemas no outro e pensar, né, como que a gente pode resolver isso, tanto a nossa questão interna, como para também não machucar as pessoas em nossa volta, ou até pessoas que estão distantes, né, por conta dessa questão da internet que tem facilitado, né, a comunicação, mas de outro lado também tem gerado esse tipo de situação onde todo mundo é juiz e define a vida de todo mundo. Então, fica a dica de pensarmos mais antes de falar e olharmos mais a nossa vida, em vez de ficar só pensando e julgando o próximo, a gente tentar entender aonde que a gente quer chegar e por que que a gente não consegue chegar. Por que que a gente traça os objetivos e porque a gente não tem tido força de vontade, porque ciclos se repetem na nossa vida e o quão é importante a gente ter respeito sobre o próximo, da mesma forma com que a gente precisa e temos o direito de sermos respeitados. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar também sobre a vida do outro. A internet não precisa ser esse ambiente tóxico. Ele pode ser um ambiente onde as pessoas trocam informações e são respeitadas pelo aquilo que elas entregam.